Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, né, Sems, a gente tem a honra de ter aqui com a gente no AmpliCast ela que a gente adora, vive chamando para fazer as coisas com a gente, Rafaela Lima, professora de ciências, edutuber, criadora de conteúdo. Eu sou tão fã, que eu já fiz uma live com ela no Instagram. É mesmo, é verdade, né, Sems? É isso, eu me lembro que foi... Ó, a galerinha de ciências aí, ó, tudo coladinho, ó, tribuzinha de professores de ciências, né, Sems? A gente vai dominar o mundo, espera. Isso eu sei. Rafa, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente de novo, né, Carla? Porque de novo? Tudo que a gente apronta aqui, a gente chama a Rafa, né? Tudo. Às vezes ela pode, às vezes não dá, mas quando ela pode, ela vem. Bem, com certeza. Que bom estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com essas duas maravilhosas que eu super admiro. Já era fã e aí agora tô feliz de estar aqui mais próxima, acompanhando os trabalhos e aprendendo. É muito bom estar com vocês. Já estive com as meninas, já estivemos juntas, né, no Amplifica aqui no Rio de Janeiro, foi o Internacional, não foi? Rafa, tem foto da Rafa lá, super legal. Foi o Internacional. Que legal. Bom, agora estamos à distância, mas estamos juntos. Inclusive, Rafa, vou até deixar registrado aqui para ficar gravado que o grande sonho da Samara, e a gente ia realizar isso antes da pandemia, era um Amplifica Ciências. A gente ia fazer um seminário Amplifica só para, assim, bem focado em ciências, professores de ciências. Já pensou? Professor de ciências, física, química, biologia. Ia ter uma... Já podemos colocar de volta no caderninho? Aí no Rio, ó, já vou colocar porque a Samara pilha, hein? Porque era um Amplifica para cada coisa, assim. Tem o de tecnologia, tal, que ia abranger todo mundo. E eu falava, não, Carla, tem que ter um vamos de fazer um Amplifica Ciências. Aí eu disse, vamos. Sim. E tava já no cronograma, Rafa. De 2020. Em 2020, e aí veio a pandemia. Mais uma coisa que a pandemia levou da gente. Né? Não, mas ó, mas vamos ideia resgatar. é bom, por isso que a gente resgata. Rafa, me conta aí, olha só, da sala de aula pro YouTube, Canal Futura, para suas redes sociais, nos conta um pouco aí da sua trajetória aí como professora e hoje um pouco de influenciadora, produtora de conteúdo. Conta um pouco pra gente desse teu universo e de como você chegou lá. Sim. Eu tenho a minha graduação em licenciatura, então eu tenho licenciatura em Ciências Biológicas, fiz mestrado em Biologia Vegetal e já ali na graduação já me descobri realmente, eu quero ir para a sala de aula, eu quero dar aula e fiz concurso, sou servidora, dou aula na rede pública aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio e num dado momento trabalhando numa escola particular, me foi pedido que gravasse algumas aulas para dar um apoio para os alunos. E aí eu gravei, tranquilo, e aí vários colegas que também tinham recebido essa missão disseram que tinham muita dificuldade. Nossa, é tão difícil gravar sozinho, ali não tinha ninguém, fingir que tem aluno. Eu falei, gente, para mim foi tão tranquilo. E aí naquele, 2015, eu às vezes procurava alguns conteúdos de ciências no YouTube para indicar para um aluno e tal, e eu vi que tinha muita coisa de biologia, muita coisa voltada para vestibular, mas eu não via muito conteúdo de ciências para ensino fundamental 2. Então, ali naquele nicho não explorado, foi que eu me coloquei. Tá aí, já que eu tenho facilidade na comunicação, porque assim, a gente dar aula com o nosso alunado ali é uma coisa, a facilidade de se comunicar, de falar com a câmera, de você descontrair, mesmo sozinho, aquela coisa bem doido, tenho essa facilidade, vou fazer. E foi assim que nasceu Mais Ciências. Pensei, falei, não, vou pegar a câmera emprestada, fazer tudo bonitinho ali. Aí, em setembro de 2015, então, 7, gente, a pessoa que responde. 7 anos atrás nasceu Mais Ciências. Só que, assim, as redes sociais, elas demandam, YouTube, Instagram, elas demandam uma assiduidade, O que eles querem é poste sempre, poste todo dia, poste toda hora, tenha uma rotina. E foi isso que eu nunca consegui ter
por conta da vida. Professora em 3 escolas. 2016 veio Luísa, minha filha. Então, imagina, gravidez, bebê pequeno, escola, né? Equilibrando os pratinhos ali. Mas sempre eu continuei. E eu acho que por eu estar naquele nicho pouco explorado, né, em fazer bem ali aquele trabalho e agradar, o canal ele foi sempre crescendo. Mesmo que eu desse uma sumida, ele estava sempre crescendo. Então, contrariando um pouco o perfil, as expectativas da rede social, que diz que se você dá uma sumida, né, você não tá seguindo ali e o seu crescimento é limitado, eu fui crescendo, eu fui 50, 60, 100 mil. Hoje aí somos 250, 205, 204 mil seguidores. Né? É uma longa, pelo tempo que né? Muitos canais são muito maiores, mas eu acho que dentro do nicho que eu me coloquei, dentro dos desafios os quais eu fui tendo ao longo do ano para manter, equilibrar, né, esses pratos, eu acho que é bem bacana. E a partir daí, estando então no YouTube, eu digo que é uma vitrine para o seu trabalho ser conhecido. Tem algumas pessoas que pensam assim, é uma boa fonte de renda? Pessoal, não. Te dá um extra, te dá um dinheiro ali de AdSense, mas é instável, porque o algoritmo muda. Então, às vezes, quem pegou tempos atrás, pegou um tempo bom de AdSense, conseguia ganhar um dinheiro. Eu tive amigos saindo de sala de aula para se dedicar exclusivamente ao YouTube, porque a renda chegou a igualar de sala de aula, mas muita coisa foi caindo. Para mim, nunca foi o financeiro principal, mas foi uma vitrine para outros trabalhos. Então, a partir dali, né, foram surgindo convites para palestras, para participar de eventos, para, por exemplo, participar do projeto Nenhum para Trás, que é um projeto do Canal Futura. Então, assim, eles já conheciam a minha comunicação, meu formato, gostaram e me chamaram. Então, eu sou, né, eu brinco com o pessoal que busca qualquer assunto de ciências, ou vai aparecer o Mais Ciências, que é o meu canal, ou vai me aparecer no Canal Futura. Então, assim, quem está enjoado da minha cara, coitado, vai mesma, né? Sou eu mesma. Mas, Rafa, eu nunca vou me esquecer, assim, olha como é interessante essa questão da comunidade de educadores, que eu era coordenadora de ciências da instituição que eu trabalhava, e eu vivia atrás de vídeos do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, que agora anos iniciais e anos finais, mas na época ainda era fundamental. E eu não achava. E quando eu achei o seu canal, aí eu falava para as profs, olha, acompanha, ela fala a linguagem que vocês trabalham em sala de aula, tudo. Aí eu lembro até hoje que eu falei assim, cara, eu precisava retomar o uso do laboratório na época. E eu falei, cara, o pessoal tá precisando de informação sobre metodologia científica. Aí eu, na cara e na coragem, te mandei uma mensagem. Oi, Rafa, tudo bem? Tipo assim, né? Amigas, né? Melhores amigas. Você tem conteúdo de metodologia científica, né? Aí você falou, não, eu não tenho, mas eu posso fazer. Eu falei, gente, que sensacional. Quando eu contei isso para as professoras, eu falei assim, gente, ela não tem, mas ela vai fazer. Então vai sair o vídeo dela de metodologia científica e a gente vai ficar acompanhando aqui. Ela falou, olha, a Rafa ainda falou assim, só não vou me comprometer com prazo, porque tá corrida aqui para mim, mas esse é um item que eu vou colocar lá no meu canal. Saiu a tempo. O que saiu e foi essa motivação, saiu, mas eu nem sei se saiu a tempo. Saiu, Rafa, olha aí. Mas sabe o que eu acho? O que eu acho mais interessante da trajetória da Rafa é que ela pegou duas coisas fundamentais, que foi olhar uma lacuna no mercado, principalmente quando a gente está falando aí e aí estou falando do mercado educacional digital, tá? E o outro foi a questão do talento dela, assim, de uma coisa... de algo que vinha natural para ela. A Samara, Rafa, pode até dizer que não gosta de vídeo, ou também não, e tudo mais. Mas pra gente também foi muito isso também. A gente nunca teve problema assim, ai meu Deus, tipo, roteiro, não sei o quê. Cara, tem que gravar uma coisa, o que você precisa? Me dá aí né, mais ou menos o que eu tenho que falar, um norte que a gente vai, né? E essa coisa então sua de pegar uma lacuna, um nicho, olhar para essa lacuna e para esse nicho e buscar um talento natural seu
que não demandasse tanto, tipo, que não fosse sofrido para você, né? Eu acho que isso potencializou muito hoje o teu canal Mais Ciência, todos esses outros projetos, que é o que eu sempre falo para a Samara também. Aqui no Amplifica a gente não se preocupa muito com números nem nada disso, a gente não chega... Ixi, a gente é 5% do teu canal. Do seu canal. Mas a gente não tem essa preocupação porque é isso, assim. Alcança muita gente porque é de um nicho, né? Tá dentro de um nicho também. Muito nichado. E assim... Então, alcança muita gente. E pra gente o que importa é isso. Tipo assim, o que disso que a gente faz primeiro? O nosso primeiro ponto é sempre como eu ajudo o professor, né? Que são os nossos colegas. E o segundo ponto é como que isso que a gente está fazendo é vitrine para outras possibilidades de projetos na área educacional e que a gente está a fim de fazer, que é a sua mesma pegada. E essa história da Samara também ilustra de novo, quer dizer, ela viu uma área que precisava, que tinha uma lacuna, você falou o quê? Sim, vou fazer porque, cara, tem essa lacuna. Uma coordenadora de ciências está demandando e você foi lá e fez, né? Então, muito legal. Eu acho que isso é uma super lição para quem está aqui escutando a gente, né, Semos? Não, e demanda é o que não falta, né, Rafa? Eu imagino que demanda de conteúdo seja o que não falta, principalmente para a gente que trabalha também com a formação dos professores. Eu sei que você já deu até um curso aí de formação para professor de ciências. Eu lembro que você não tinha um projeto? Sim, Meninas das Ciências, ainda tem, né? A gente chamou de Girls in Space. Isso! Né? Sabia que tinha meninas no meio. É verdade, que era com foco aí em astronomia, né? Eu me juntei com uma amiga que é física espacial, com a outra que é astrofísica, aí com a licenciatura com a sala de aula e criamos o Girls in Space nas escolas. Estamos aí aguardando novos patrocínios para também dar continuidade, mas conseguimos, assim, essa coisa, Não, né? eu já tenho, inclusive, quem que eu vou te colocar em contato que vai ser poderoso. Você vai ver. Vou ampliar essa rede aí agora. Mas, Rafa, mas olha só, vendo tudo isso que você falou, inclusive dessa questão de produção de conteúdo, do fato de você, enfim, realidade do professor no Brasil, em 3 escolas, mãe de uma criança pequena, enfim, todos esses contextos desafiadores, mas mesmo assim você está aí, eu sinto que agora você voltou a produzir mais, né? Com mais consistência agora, né? E a minha pergunta, assim, cara, como que você se organiza, como que você faz para não pirar? Eu acho que eu aprendi isso depois do burnout, lá em 2019. Depois de estar assim, tipo, meu Deus, né? E começar ali a cabeça doer, a saúde mental indo embora. Espera aí, né? Eu tenho que focar. A minha estratégia foi preciso reduzir um pouco. Então, de 3 escolas eu fiquei em uma. Uhum. Então, já me deu aquela desacelerada. Eu preciso focar essa coisa de tentar abraçar, né? Como a Sam falou, a gente tem muitas demandas. E a próprio estar, né, na rede social, a rede social ela te cobra uma aceleração que, né, para quem está se dedicando exclusivamente àquilo, pode ser que até dê. Mas para a gente também, que é muito comum o produtor de conteúdo ser uma equipe, né? Sou eu que produzo tudo. Então eu tenho a editora, que vai mexer com a parte de design, mas a parte criativa era minha, de criar o conteúdo. Então, se eu fiz um vídeo, eu mando para edição, um apoio de designer. Então, o que eu fiz foi reduzir e realmente ir contando com rede de apoio, sabe? Em alguns projetos, olha, preciso de um projeto um pouco maior. Então, olha, eu preciso, então, de suporte para a gravação. Se envolve verba, olha, nessa verba eu preciso também que tenha suporte para gravação, suporte para me ajudar com o roteiro. Então, para isso aqui, eu terceirizo o roteiro, dou as ideias. Então, o que eu fiz foi reduzir um pouco, sabe? Realmente desacelerar e melhor me organizar no sentido de fazer planejamentos, coisas que eu, de primeiro, ia fazendo muito orgânico, assim, sabe? Por que eu estou dando em sala de aula? Vou gravar isso, né? Porque se eu estou dando isso nessa época do ano, é capaz de outras professoras também estarem dando, então vou gravar. Mas eu depois de ter gravado muitos conteúdos, né? Eu tenho que ter um planejamento já, ao invés de só pensar e gravar, fazer uma listinha. Então, fazer uma gaveta, olha, vou fazer isso. Então, planejamento. Acho que planejamento seria a palavra. Se a gente reduzir, resumindo, redução,
né, na carga horária para fazer outras coisas, que envolve também, em alguns aspectos, redução até de grana, né, já que eu saio de uma escola fazendo uma troca ali, e um planejamento e buscar rede de apoio também, esse suporte, assim. Mas é interessante, isso, né? Porque, na realidade, Rafa, a gente que é professor, a gente tem mentalidade de carga horária, né? Então, eu sou junto com você. Tipo, se eu reduzir numa escola, eu reduzi as aulas que eu dava nessa escola. Mas eu tenho certeza, inclusive a gente já acompanhou isso aqui, que o fato de você produzir conteúdo mais organizado, igual você está falando aí, abriu outras portas para a empreendedora Rafaela, né? Aí a gente começa a ter a professora empreendedora, né, Carla? Então, assim, como é que... conta pra gente como é que foi isso também. Porque aí você já está dizendo, aí quando eu recebo um convite agora para produzir algum conteúdo, aí eu coloco o roteirista, eu peço a gravação, a edição, e antes era você que fazia tudo isso. A gente também, né, Carla? Porque a gente fazia vídeo no selfie, né? Fazia no celular, sim, né? Sim. E hoje, pô, a estrutura melhorou muito, mas é isso. Hoje, então... você não tá só... Porque, assim, Rafa, o seu material é muito bem produzido, né, hoje, assim, a qualidade dele. Ó, você pode até ver, olha o fundo dela aí, Semos, é tudo os planetas, pensado. O microscópio, o átomo, tá tudo ali assim, temático. Quando a gente começa, eu acho que a gente tem que começar da forma simples e da forma que dá. Mas aí a gente começa a ter um grau de exigência conforme o tempo passa, né? A gente quer qualificar o nosso trabalho, né? E eu vejo que tem um cuidado seu por trás. Como que é isso hoje, a Rafa empreendedora? Sim, pois é. Eu demorei até a me aceitar como empreendedora. Tipo, não, eu sou professora, eu só estou aqui gravando as minhas aulas, mas não sou empreendedora, não sou empresária. Mas aí chega uma hora que tem que ter um CNPJ também, né? Chega uma hora que você vê que se você está criando projetos, vendendo esses projetos, você tem que negociar valores. Se você está, né, tendo novas ideias e aplicando, né? É um empreendedor, então eu sou empreendedora, né? Eu também demorei, tá, Rafa? Fica tranquila que eu também demorei. A Carla brinca comigo que eu chegava nos hotéis, isso anos de Amplifica já. Anos. Aí tem a ficha lá que você preenche, que você tem que dizer. Aí tinha profissão, eu, professora de física. Já tinha um Amplifica, tipo, há 4 anos, há 3 anos. E ela, você não se aceita empreendedora. Eu precisei passar por uma transição, assim. Me solta, que eu sou professora. Solta isso. Tipo isso, foi assim também. Mas eu fico feliz quando eu vejo outra educadora que passou pelo mesmo dilema. Mas hoje você é uma professora empreendedora. Você já se enxerga, assim? Já me enxergo, mas ainda tenho conflitos. Ainda tem porque quando a gente participa de algumas palestras, alguns eventos, você fala, gente, esse pessoal, eles estão tão corajosos, né? Estão tão... um evento de empreendedorismo, você fala, parece que eles estão tão assim organizados. Eu acho que eu não sou tão empreendedora assim como eles. A síndrome da impostora, né? Pois é, mas assim, o meu dia a dia, ele ainda é mais solitário. Só o que é certo somos eu e a minha editora design. Isso aí é o certo. Então é o básico, né? Então, eu mesmo tenho aqui no estúdio, monto a minha iluminação, boto a câmera, meu marido, que é meu sócio, também me dá esse suporte, então vamos lá, vamos gravar, não sei o quê, troco o cenário, então, mas ali é caseiro ainda, né? Mas surgindo outras demandas, né? Então, para a gente, né? Aprender a precificar, aprender, que ainda é um desafio, né? Valorizar o seu trabalho, né? A gente, como você falou, às vezes a gente quer contar tudo como hora-aula, né? Então, assim, poxa, olha, você faz isso aqui para mim, não vou entender que se eu estou trabalhando no digital, eu tenho uma imagem, eu tenho um nome, que isso tem um peso, que o Mais Ciências, ele é uma marca. Se sou eu que estou falando, com a história que eu já construí, isso tem uma reputação, então tudo isso tem um peso maior, porque esse valor não é só um valor de hora-aula, né? É um valor que vai ter o planejamento. Então, esse desafio, né, é difícil ainda, né? Às vezes eu converso com um amigo aqui, agora eu tenho uma agência, então eu faço parte, né, de uma agência, então
eu posso mandar, né? E a agência vai fazer essa análise, né, de precificação. Não, isso aqui tem que ser tanto. Eu penso, isso, pode ser esse valor? Não, tá muito pouco, que é isso? Tá muito abaixo do mercado. São outros números, né? São outros números, pois é. Muito legal. Mas ainda é difícil, né, nesse sentido, porque eu acho que para quem tem uma formação de marketing, de publicidade, algumas coisas são mais espontâneas, né? A gente está ali, né? A gente veio, no máximo que a gente sabe calcular é hora-aula, vezes 5, vezes 4,5, fechou o mês. Vezes 1,25, que é o descanso semanal. Mas eu me lembro que essa foi uma conversa que eu tive com a Carla logo no início, assim. Tá, você quer que eu prepare uma videoaula. Você quer uma videoaula. Só que eu não posso cobrar só a hora da videoaula, porque eu tenho que preparar essa videoaula. Eu tenho que testar essa videoaula, porque antes de eu gravar, eu tenho que ver se ela tá ok para gravar. E eu me lembro que a gente tinha essa discussão, né? Como é que eu meço? Quantas horas? E é engraçado que a gente faz isso naturalmente como professor, né, Rafa? Você fala assim... Aí o pessoal, você dá uma aula tão legal. Eu falo, passei mais de 20 horas planejando essa aula para ela ficar tão legal quanto ela está aparecendo aqui, né? Quantas vezes, enquanto professora, a gente passa horas planejando. E meio que isso não conta, é o nosso trabalho, né? Planejar a aula é o nosso trabalho, então não conta. Empreender é difícil mesmo. Essa coisa do professor se ver como um empreendedor e se posicionar é muito difícil. Principalmente porque muitas das instituições educacionais que contratam a gente, elas têm essa visão. Eu me lembro que a Samara sempre fazia o cálculo assim, ela colocava na proposta, tipo, vai custar tanto por professor, porque ela dizia assim, Carla, eles fazem uma conta que é meio burra, que é tipo, dividir o valor pelo número de participantes da formação. Isso, treinamento. Pra saber quanto que vai custar. Eu digo, Samara, mas isso não faz o menor sentido. Não mas é assim que a instituição conta. É assim que a instituição pensa. Tipo, essa formação dividido pelo número de participantes e tal. Aí... Foi muito difícil, até pra gente aqui, Amplifica, a gente quebrar isso, assim, de entender que era isso que você está falando. Quando as pessoas contratam, não estão contratando a Carla e Samara professoras, né? Elas estão contratando alguém que é do Amplifica, nós somos cofundadoras, tem todo um repertório. Elas não estão contratando nossa hora-aula, elas estão contratando uma consultoria, elas estão contratando um serviço. Um trabalho personalizado. Um trabalho customizado. Porque tinha essa coisa também, mas o treinamento que você dá aqui, você pode dar em outras instituições. Não, eu personalizei esse treinamento para a sua necessidade, porque foi feito um estudo de qual era a necessidade tecnológica que vocês tinham aí. Então, eu estou levando um treinamento... E educar esse mercado também, né? Não, a gente tem que educar, exatamente, porque é isso, e é um posicionamento. E às vezes eles também vêm com essa cabeça de hora-aula, assim, a gente vai chamar uns professores aqui para dar uma palestra, e aí você vê assim, empresa, aconteceu isso comigo recente, uma empresa grande de telefonia, você fala, gente, tem muito dinheiro aí envolvido. E aí, dei um valor, não sumiram, e aí perguntei a um amigo, ele falou assim, não, foi bem menos. Acho que ele... pegou uma pessoa ali, olha, quanto é que o professor cobra? Não, olha, uma hora-aula do professor é tanto... então vamos oferecer R$200 para ele. Ele cobrou uma hora de cursinho, tipo uma hora de aula de cursinho. Hora-aula do cursinho, né? Eu acho que é isso também. Mas tem uma coisa legal que eu vejo em você, que é hoje eu vejo assim, porque já aconteceu, inclusive, em propostas que a gente trabalhou com você e tal, umas super fecharam e a gente tocou, e outras você disse, não dá. E aí, eu acho isso muito legal, essa coisa da gente aprender a se posicionar, né? Sim, é necessário. E é difícil, porque... É difícil. Como isso que aconteceu? Eu me posicionei, eu não fechei o trabalho. Aí eu fico assim, poxa vida, se eu tivesse cobrado menos, né? Olha aí. E aí a minha gente, né? Ela falou assim, mas aí se todo mundo for botando sempre para menos nesse desespero, a gente não educa o mercado, a gente desvaloriza. Então eles precisam sim, receber essas propostas. É claro que sempre vai ter alguém que vai fazer por menos, mas eles precisam receber esses retornos desses orçamentos para eles saberem quanto custa. Porque se todo mundo retorna para eles, não, R$100, ele fala, não, esse é o preço do mercado. Mas se um botou 100 e outros botaram outros valores, e por que a gente tem também essa questão do educacional? Porque você vê que para outros setores, eles pagam
para outros influenciadores, para outros... Não, para beleza pode pagar mais. Para música pode, mas aí para o professor, não. Professor... É porque professor... Tem essa coisa sempre de que se faz por paixão, por vocação. Não, mas isso vai atingir como se professor não fosse uma profissão que precisa ser remunerada bem também, né? E que essa é uma... A gente vem falando muito disso aqui no Amplifica, né? E às vezes os amigos também, né? Os colegas, né? Ficam assim, né? Tipo, você se vendeu para o sistema, porque você... cobra, né? Você cobra. Educação deveria ser totalmente de graça. Mas a educação gratuita, ela também é paga. Ela é paga pelo Estado, né? Ela é gratuita, mas ela é bancada pelo Estado. Porque os impostos e a Rafa tá fazendo, bancam, né? A Rafa tá fazendo... Nós fazemos um trabalho. Se o YouTube, ele tá aí gratuito, democratizando, chegando para tanta gente. Só que o que paga o nosso trabalho gratuito é o pago. Isso, né? Perfeito. É isso. O que paga então, o voluntário é o pago. Exatamente. E o lance que a Sam... Foi a Sam que falou? Foi, né? Sobre a questão do posicionamento, né? Fui eu. A Carla falou. Não, foi Carla, é verdade. Sobre, assim, o que eu fui vendo era, até depois do burnout, era um trabalho que eu produzo, por mais que eu goste, eu amo o meu trabalho. De verdade, eu sou assim um tantinho workaholic. Mas é vida que você está colocando ali. É vida, é esforço, é concentração, é tempo de organização familiar. Então, assim, eu tinha que pensar que, poxa, se eu pegar isso aqui, eu vou ter que ter... Minha filha vai precisar ficar mais um tempo na escola para poder eu fazer isso. E aí, se eu me concentrar esse tempão aqui, eu não vou dar conta da casa. Então, eu ainda tenho que ter um suporte aqui, tem que incluir o valor da casa, que a casa não se autolimpa, então tem que ter o valor da casa. É o meu valor. Para eu fazer isso, eu preciso que alguém limpe a casa, que alguém fique com a minha filha e se bobear até minha terapia. Claro, é isso. É isso mesmo. Pois é. É isso mesmo. Mas é difícil esse posicionamento para a gente virar essa chave, porque a gente vem com essa tradição... enfim, não sei nem... acho que até meio católica mesmo, assim, sabe? De que professor, educador como uma missão, como uma vocação. E parece que é tipo um pecado real, assim, da gente de se qualificar e se posicionar. E por isso até que eu tô trazendo isso com mais força aqui, a gente aqui no Amplicast, porque eu tenho certeza que a dor de muitos educadores, e eu vejo, não sei se é o seu sentimento, Rafa, que esse mercado de educação está expandindo muitas possibilidades para o professor, muito além da sala de aula. Como aconteceu com você, claro, você pegou um momento excelente ainda do YouTube, você conseguiu fazer essa expansão, hoje é muito mais difícil e tudo mais, mas, poxa, tem muita oportunidade hoje no mercado educacional que eu não via isso há alguns anos, assim, principalmente nessa área de produção de conteúdo. O que você sente? Você acha que é isso, que é uma tendência? Você vê que os professores estão se empenhando mais nessa área? O que você acha? Ao longo desses 7 anos na internet, eu vejo muita coisa mudou. Quando eu comecei, a única forma que eu falei assim, como que eu posso ganhar dinheiro? Como eu vi os meus amigos ganhando dinheiro. Eles criavam uma plataforma de aulas, né? Então, assim, meus amigos de matemática, ele cria uma plataforma de aulas, onde ele deixa ali uma série de aulas, exercícios e tal, e o aluno pagava para acessar aquelas aulas exclusivas dentro de um ambiente fechado, então eu pensava assim, a única forma de ganhar dinheiro é essa. Então, quem sabe um dia eu crio, né, uma plataforma, e tinha até essa meta mesmo. E aí, com o passar dos anos, né, eu fui vendo a própria vitrine, né, olha... Alguém me chamava, olha, você pode produzir um vídeo promocional para tal coisa? Não tinha pensado nisso, mas posso. Você dá uma palestra sobre isso? Você dá uma formação? Posso. Então, a gente vai, né, foi galgando. E aí, a gente foi vendo também o mercado da influência, né? Você faz uma publi, né? Bem blogueira, bem influenciadora. Você faz uma publi, olha, eu tenho aqui um material, um livro, você faz uma publi, ou eu tenho um aplicativo, quanto você cobraria? Então, você vê que foi uma diversificação, né? Que é ligado a números, a ter números e ter alcance. Mas um professor independente de números e alcance, ser um professor influenciador nesse parâmetro, né, de internet, o professor ele pode ser um professor autor, né, produzir
a gente chama popularmente de questões, né, para concursos. Ele pode trabalhar com consultoria dentro de um nicho, ele é especialista naquilo ali, ele pode trabalhar com mentoria, com palestras, com formações, com aulas particulares, né, com produção de materiais didáticos. Então, assim, olha, você tem alguns professores que eles têm. Eu tenho uma amiga que ela fala isso, fala, gente, não, eu adoro criar questões. E eu crio ali, falei, mulher, tá aí uma coisa que eu não gosto. Já me ofereceu, eu falei assim, não vou. Você cria 30 questões? Não, Deus me livre, não. Mas para outro vai funcionar e vai fluir ali, né? E a questão do professor autor, né? E aí eu fui me descobrindo ali, olha, eu posso dar palestras, eu posso fazer mentorias, eu gosto, por exemplo, de produzir alguns materiais didáticos, produzir jogos, eu posso produzir os meus jogos, eu posso vender esses jogos ali para minha comunidade, uma coisa que eu também faço. Ou seja, dentro do perfil que se tem, né, aquilo que você falou no início, olha, o que flui para você? Olha, para mim, ser uma produtora de itens, né, as questões, para mim, não daria certo, mas para outro professor vai dar. Mas, por exemplo, criar produtos educacionais, tem professores ganhando muita grana, produzindo jogos, lista de exercício, materiais, e está aí, está fluindo. Então, são possibilidades, né? Se anelar algumas plataformas também. Então, com professor particular, né? Eu já dei aula particular e eu gosto dessa coisa de estar ali acompanhando. Não cabe mais na minha rotina hoje em dia, mas já dei. Poderia ser um nicho, né? O professor está em sala, mas diversificar a renda dessa forma, né? Então, são caminhos. Mas eu entendo também que são caminhos que não são para todos, no sentido assim, que alguns professores, a questão do online, do digital, da tecnologia, ainda assusta muito o professor, né? Então, para ele, aquele é um ambiente que é muito... Ele não abriu o coração, né? É difícil para ele. Então, pode ser que um caminho mais analógico possa fluir, né? Mas a internet dá muito essa possibilidade, né? De você fazer muita coisa à distância, né? E não é um caminho fácil online também, sabe, Rafa? Eu me lembro que conversando com o Baglini, que é edutuber, né, de geografia, ele comentando, às vezes, os recados que ele recebe lá, os comentários de um determinado assunto que ele tratou. Ele falou, gente, eu estava falando daquilo ali como educador de geografia sobre aquele assunto, eu não estava me posicionando, e ele colocando ali que os haters, então... Mas isso acontece na sala de aula também. Às vezes a gente se depara com uma situação que o aluno não gosta do que a gente falou, o pai reclama, que são situações que a gente lida também no analógico. Não só da vida real, vida real, inclusive. Não, o online, ele realmente amplifica isso, ele aumenta, ele potencializa. Né? E é claro, a gente não recebe só elogios, a gente também recebe críticas. E aí também tem essa questão... Comentários racistas, machistas. Vai agradar a todos. Mesmo. Então, né, já recebi, eu lembro uma vez um comentário super pesado, racista. Nossa, por que essa macaca tá aqui dando aula? Eu fiquei, tipo, meu Deus, chocada, né? Mas, graças a Deus, é a minoria, né? Mas vai acontecer. Né? A gente também não pode ter essa ilusão, né? Porque eu tô ali, porque eu tenho meus seguidores. Não, eu sou a melhor professora e todo mundo gosta de mim. Mas tem gente que fala, não gosta do jeito que ela fala. Você gesticula demais, mexe a mão demais. Tô dando aula, gente. Não vai para outra aula que eu mexo a mão. Muito legal você ter falado sobre isso, assim, porque tem um lado glamuroso, mas também tem um lado complexo, difícil, como toda carreira empreendedora, como toda carreira na educação. Isso que você falou de não gostar de fazer questão, eu, por exemplo, eu também não gostava, tá? Eu pagava uma plataforma de questões, a Carla sabe disso. Pouquíssimos professores utilizavam, vou até fazer propaganda aqui, o GPS do professor. Tinha milhares de questões lá, e eu ia lá e selecionava, e eu adoro adaptar. Então, eu adaptava as questões dos vestibulares. Né? Então, eu prefiro. A Samara é a rainha do remix. Eu sou rainha do remix. Agora, por exemplo, eu adoro preparar a aula, mas não gosto de corrigir prova. Quando eu olhava aqueles pacotes de prova, eu falava, meu Deus, por que eu escolhi essa carreira que tem que corrigir tanta prova?
Mas tinha lá, né, épocas, até a Carla já me ajudou a corrigir prova. O que em era avião. objetiva, eu tava lá e Samara me colocava para corrigir. Aqui é CDE, bora. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo, como a Rafa falou. E o que ela estava colocando do digital, o fato do digital ainda ser tabu, assustador, né, para muitos professores e tudo mais, faz com que também essa área seja muito demandada. Tem uma carência aí de professores que sejam muito qualificados na especialidade deles, né? Que tem essa interseção, qualificado na especialidade deles, com habilidades digitais muito boas, que foi o seu caso, que aí deu match e aí você está aí super, enfim, arrasando aí e fazendo o seu trabalho e aí tendo a opção, né, Rafa? Eu acho que também tem isso, assim, né? Da gente ter a opção de que caminho a gente quer tomar. Então, você ainda está aí na rede pública, né? Trabalhando. E, ao mesmo tempo, tem a opção de produzir conteúdo do que você gosta, da forma como você gosta. Então, você recusa lá as questões, mas tem essa opção, né? Isso é um super privilégio, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que você poder estar fazendo o que você gosta, né, e alcançando, ajudando pessoas e sendo remunerado por isso, né, podendo escolher, né, mas aquilo que você não está falando em relação aos desafios, né, assim, você também é solitário, também você às vezes também se sente perdido, porque você está ali fazendo sozinho, você não tem muito parâmetro, né, por isso a importância da gente ter os nossos pares, ter, né, os amigos que estão ali naquele mesmo nicho, como você falou do Bagrini, né? A gente está junto aí há bastante tempo nessa vida de YouTube. Como é que é para você? Não, para mim é também. Então tá bom. Então é assim mesmo. Não só sou eu. Olha, você fechou um trabalho com o pessoal tal, né? A gente até combina. Você tá cobrando mais ou menos quanto, hein? Só para eu saber aqui, para eu me basear aqui. Você ter os pares, né? A comunidade EduTuber, para mim, fez toda a diferença para eu não desistir, sabia? Olha, que legal. Depois que a Luísa nasceu, imagina, puerpério, mergulhada ali, e aí tendo que retomar para a sala de aula, o pouco tempo que tinha, né? Era a bebê. E aí eu falei, gente, eu acho que isso aqui, um ambiente muito masculino, né? Nos nossos eventos aí, EduCon, encontro de EduTubers, você vê que a maioria homens. Eu falei, gente, eu acho que isso não é para mim, entendeu? Não é. E aí eu lembro que cheguei a ventilar isso entre os amigos, e até um amigo de geografia, que é o Sylvester, muito amigo também do Bagrini, ele falou assim, não, calma, então eu edito para você, né? Então, levava horas editando. Tá aí uma coisa que eu também não gosto de fazer. Ele falou assim, não, vamos fechar aqui. Se você é boa no que você faz. Foi meu primeiro editor. Tinha lá o trabalho dele, tinha o canal dele, e editava para mim. Você aprender com os colegas que já estão há mais tempo. Então, assim, um encontro que eu ia com eles, uma bate-papo, você aprendia assim, saía com curso. Olha, você pode fazer isso. Você já usou a ferramenta tal? Você já fez isso? E a estratégia tal? Você fala, gente... Então, assim, a comunidade, assim como acho que em qualquer profissão, né? Você estar com os seus pares e aprender e somar. Então, assim, essa comunidade me ajudou muito a não desistir. E aprendendo até e ganhando maturidade, né? Eu acho que no meu caso também eu tive um outro privilégio, que foi ter tido algumas formações junto ao YouTube. Eu ganhei um prêmio no final de 2019 com o YouTube, que foi o YouTube Next Up. Então, foi um prêmio onde eu ganhei equipamentos, então, que me ajudou a me equipar melhor. Então, equipamentos e formações, então, junto com o YouTube, enquanto instituição. Então, não acontece com todos, a gente sabe, mas eu tive esse privilégio de ter esse acompanhamento, de ter um gerente de conta para te acompanhar, para assessorar. Então, enquanto a instituição, né, a instituição YouTube, para muitos, ela é uma instituição sem rosto, né? Mas, para mim, ela tinha cara, né? Assim, ter esse acompanhamento. Esse ano, eu fui convidada pelo pessoal do YouTube para ir na EduCon Global em Nova York. Então, eles me levaram para Nova York com outros com produtores de conteúdo de educação do mundo todo. Então, esse é um privilégio que eu sei que eu tive também.
né? Eu ia até te perguntar sobre isso, Rafa, da Educom lá em Nova York, porque na mesma época eu tinha chamado ela para ir para o Google aqui no Brasil, que a gente ia ter um evento dos professores, e ela disse, Carla, não, adoraria, mas não vou poder, porque eu estou indo para o evento do YouTube Edu em Nova York. O que é isso para você? Quer dizer, porque assim, eu fico imaginando, né? Você nunca deve ter imaginado uma coisa dessa acontecendo com você, São né? aqueles sonhos que a gente vive sem saber que a gente nunca sonhou, é isso, Rafa? Me conta o que foi isso, o que ficou para você, assim, o que é isso para você, assim, ter sido convidada para ir num evento mundial, quer dizer, ter o reconhecimento. E assim, você falou aí várias vezes, eu tive esse privilégio e tudo mais, mas não, assim, tem a parte que, claro, tem um pouquinho da sorte do momento, mas, poxa, foi muito também a sua construção, o seu empenho, o seu trabalho, a sua persistência, né? A sua caminhada. Porque, por exemplo, eu vejo aqui, eu e Sams, muitas das coisas que as pessoas dizem, vamos fazer, aí a gente deixa as pessoas, né? Porque as ideias são várias. Aí eu e Samara já aprendemos, porque antes a gente tomava a frente das coisas e a gente parou com isso. Por quê? Para esperar que as pessoas tomassem a iniciativa. Pouquíssimas vezes os projetos vão para frente se a gente não está lá puxando. Então eu comecei também a entender isso, que muita gente tem muita ideia, mas é muito difícil você persistir e ver esse lado que não é glamouroso, né? Quer dizer, do trabalho, do dia a dia, dos sacrifícios que a gente faz, porque eu e Samara, a gente até brinca, a gente esperava marido, esperava filho dormir para voltar a trabalhar. Então a gente se encontrava nos Google Docs da vida de madrugada. A gente faz isso até hoje. Até hoje como a sua gente vida faz. aí. Para eu sair de casa hoje, tem que alguém ir lá fazer a limpeza da casa, porque a casa não se limpa sozinha. E eu sempre falo, não interessa quem é, não interessa se é o meu companheiro, meu marido, ou um filho ou uma filha que vai fazer. Alguém precisa fazer a minha parte. Porque nós moramos numa comunidade, né? Numa casa em que cada um tem o seu papel. Eu lembro que eu falava isso para Carla, a Maria Clara estava perto de alfabetizar na época, né? Eu tenho uma filha que está em processo de alfabetização. Tipo assim, eu tenho que estar lá. Então, para eu não estar, eu tinha que combinar com a minha mãe. Por isso que foi legal você falar da rede de apoio. Mas conta como foi ir para Nova York. Sim. E eu amei que você colocou umas tranças. Não sei se era trança, se era rasta. O que foi que você foi representando a mulher brasileira em Nova York, a educadora, né? Porque o maior número de educadores nesse país é de mulheres pretas como você, então eu quero saber como é que foi. É verdade, verdade. Eu acho que até esse nicho que você falou, né? Acho que o YouTube ele preza muito em valorizar, né, a diversidade, o nicho. Então, assim, eles entenderam que se eles deixassem se guiar apenas pelos números para chamar para os seus eventos, só teriam homens, né, que com mais facilidade conseguem se desprender da casa dos filhos e irem, né? Exatamente. Que a gente não consegue. E aí estar, né? O convite partiu tanto do trabalho que eu venho realizando, de estar dentro de um nicho de ciências que também tem poucas mulheres, né? Ali dentro do YouTube, uma mulher negra, uma professora de sala de aula que fala, que está ali no chão da escola também. Então, o convite ele partiu de estar dentro desse espaço, né? Em 2020, eu participei de uma turma também, uma premiação, um convite do YouTube chamado Vozes Negras do YouTube, onde o YouTube ele destacou uma série de vozes negras nos diferentes nichos para potencializar, para tipo, gente, olha que bacana que esse pessoal está fazendo. E eu fui uma dessas vozes, né? Que eles apontaram, né, para participar dessa turma. Então, assim, receber esse convite para mim foi uma super surpresa, né, daqueles sonhos, né. Eu já vi outras pessoas indo a eventos do YouTube, né, fora do Brasil. Falei, gente, já pensou? Eu nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem visto, né. E aí eu me lembro que teve uma correria para o visto, que você veio até para o Brasil. Quase que eu fui parar lá na casa da Samara. Samara, você me abriga que eu tenho que ir para Brasília. Conseguir o visto. E passa um filme, né? Assim, imagina a minha história. Poxa, nascida e crescida dentro da favela, com pais sem estudo. Minha mãe vai terminar a fundamental, ensino médio já adulta. Meu pai nem terminou.
Então, assim, dentro desse cenário de dificuldade, professora de escola pública, então, assim, cabia no meu orçamento, nas minhas possibilidades, ir naquele momento, ir para os Estados Unidos? Não. Então, assim, eu me senti muito privilegiada, muito feliz, né? E foi uma experiência incrível por tudo, né? Tanto pela imersão de você ir num evento, de você ouvir, né, pessoas diferentes, produtores de conteúdo, youtubers de diferentes locais. Você não tem jeito, assim. Qualquer paradinha que a gente para conversar numa roda, você aprende, nessa troca de experiência, esse network, né? Nós fomos num grupo daqui do Brasil, né? Foi um grupo que o YouTube convidou. Então, só da gente parar ali numa roda, imagina, você para com Átila e a Marina de um lado, Iberê do outro, né? Flávia Paixão do outro, falando de empreendedorismo, entendeu? Você choraminga 2 negócios, ela te dá 3 sacudidas e fala, peraí, não, vamos aqui. Olha aqui, você tem que fazer isso. Então, você aprende em todo tempo. Você aprende aqui, ó, comendo um hambúrguer, eu tô aqui, ó. Eu andei pelas ruas com o Átila me explicando as questões lá de Nova York. Então, assim, todo momento você aprende. Fora a questão cultural de ir para outro país. Né? Você fala, gente, né, tô aqui, não imaginei estar aqui. Claro que eu sempre quis, mas não imaginei. E foi meu trabalho, né? Foi o que eu construí, que me levou até lá, né? Então, muita felicidade, fico muito feliz. E a gente aqui muito orgulhosa de você ter ido, né, Carla? Eu babando, eu acompanhei tudo da Rafa, os stories, as fotos e tal. Disse, cara, isso é muito sensacional. Muito assim, legal, eu acho uma história, assim, nem sabia de todo esse teu contexto, enfim, familiar e tal. E agora fica, eu acho que mais legal ainda eu saber disso. E de ver onde você chegou e para onde você vai, né, Rafa? Porque não para aqui, né? A lua é bem ali, né, Rafa? Então a gente tá apontando pra lá. Space Girl mesmo, né? Space Girl total, assim. Por isso que ela tem já o projeto. Verdade. E aí, Rafa? A educação, né? Tudo, né? Ai, desculpa, deu delay. Não, pode falar. Para mim, a educação foi totalmente um fator de transformação, né? O que realmente, assim, né? Sem condição, sem herança, sem investimento, foi realmente a educação na escola pública, do início ao fim, da universidade pública, do mestrado com bolsa. Foi esse o caminho, né? Para me dar uma nova possibilidade, assim, a primeira pessoa com ensino superior da minha família, sabe? Uma família com, sabe, 10 tios, entendeu? Então, assim, a educação, sabe? Foi a educação total, eu levanto demais essa bandeira. Falo isso com os meus alunos lá na escola pública, lá na Baixada, falo, gente, é o nosso caminho, a gente que não tem herança, a gente que não... vai ser educação que vai nos dar outra possibilidade, não vai ser fácil, né? Mas é o estudo que vai nos dar alguma possibilidade, outras possibilidades. Então, sem ele não vai ter, né? O legal disso, eu sempre falava isso com os meus alunos, ó, sem estudar não vai dar. Estudando a gente vai conquistar algumas coisas, sem estudar não vai dar. Vamos fincar o pé aqui na educação. Eu sempre gosto de ouvir essa sua história, Rafa, já tinha escutado algumas vezes, você já comentou no seu canal algumas vezes sobre isso. Agora aqui, a gente poderia ficar 3 horas, não é isso, Carla? Maratona com a Rafa. A Rafa, né, a gente fica aqui. Mas é o seguinte, a gente tem aqui para encerrar sempre o caderninho, claro, né, isso do convidado, da convidada. Então a gente quer saber o que tá aí de cabeceira, não só livros, tá, mas também cursos, coisas que você já fez na vida, que você indicaria, né, Carla, para os professores? Pode ser livro, pode ser um TED, pode ser um vídeo, o que você quiser compartilhar aqui com a gente. Pensando nesse caderninho digital, acho que pensando no que eu tenho estudado, e eu já vi vocês perguntando sobre autores, eu fiquei pensando, que autores, né? A gente lê uma coisa aqui, lê uma coisa ali, lê autores, mas eu fiquei pensando, assim, vou trazer o reconhecimento para uma autora brasileira, que é uma pessoa querida, que eu gosto, e feito um trabalho bacana, que é a Lilian Bassic. A Lilian Bassic, da Tríade, né? Ela também é uma professora de ciências, também bem puxando o saco. Ela tem aí uma série de conteúdos, de livros que ela organizou, e de palestras e tudo mais, em áreas que eu vejo que ela vislumbrou
né? E a gente foi áreas que foram crescendo a visibilidade sobre elas, o ensino híbrido, as metodologias ativas. Agora ela acabou de lançar, eu tive com ela semana passada um livro sobre STEAM, né? Usarem aí as metodologias de ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática. Então são coisas das quais eu tenho lido também. Então dicas aí, né? Então indico a Lilian, o que ela produz, mas pensando em coisas que estão assim na minha cabeça, que eu tenho buscado, sabe, ler e me inteirar mais sobre STEAM, sobre movimento maker e sobre educação socioemocional. São essas 3 áreas que eu vejo que são tendências, pegando tanto para a área de ciências, aí a questão do movimento maker, que, né, não é nada disso é novo, né? Mas que a gente está vendo mais um despertar aí das escolas, e a educação socioemocional, que é uma área que eu tenho um interesse pessoal, porque eu vejo que é uma demanda, né? A BNCC bateu com isso um pouco mais forte ali nas competências gerais, e uma coisa que nós, enquanto, né, vindo ali da faculdade, tínhamos uma lacuna, né? A gente não teve nenhuma disciplina sobre isso, então eu tenho buscado cursos, tenho buscado, né, ler livros, ler artigos dentro dessas temáticas para me capacitar, sabe? Para realizar, para fazer um melhor trabalho na sala de aula, que por consequência ele se expande para fora, né? Para o online, né? Então, acho que é dicas de áreas, de autoras e... Não, é maravilhoso. E vou ter que dar uma dica da própria Rafa, porque a gente foi rodar um evento no Google. E aí, Rafa, que foi esse que você não pôde ir. E aí, o que aconteceu? A gente estava rodando aquele da sala de aula híbrida que você participou, que é um material que a gente vai deixar aqui a referência, que ele é aberto, gratuito, que a gente preparou com todo carinho, que é do Google. E aí, o que aconteceu? A gente usou a sua rotação por estações, aquela que você preparou para o material de socioemocional. Fez o maior barulho com toda a galera de Secretaria de Educação. Eles enlouqueceram. E esse material é um dos mais vistos de toda a coletânea, de todos os autores. É o mais acessado. É o mais acessado. E assim, claro, tem a Rafa, né, que é essa belezura de professora, mas tem também... É um tema, né? Mas tem também, eu acho que 2 pontos aí. Desmistificar a rotação por estações, né? E a questão do socioemocional, que você fez lindamente esse material e a gente vai deixar disponível, porque é um material incrível e eu ainda acho que nem todos os professores que deveriam saber estão sabendo e eles têm que saber desse material que é maravilhoso. Então a gente vai se... aí na descrição, ó, bem youtuber, clique na descrição desse vídeo que você vai acessar rotação por estações, mundo que sentimos, para aplicar em sua sala de aula, ferramentas fáceis, acessíveis para tratar esse tema que é desafiador, mas de forma leve com os alunos. Ai, gente, ela tem o pitch pronto. Assim, na hora, assim, tipo ao vivo aqui, vai estar gravado aí para você, mas, cara, olha isso, maravilhoso, muito bom, Rafa. Muito bom. Rafa, foi um ótimo jeito. Agradeço a oportunidade de ter participado. Por favor, me chame para mais eventos. Eu quero estar aí com os professores, é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu mirei nos adolescentes. Mas eu descobri, os professores me escolheram, não foi meu público-alvo. Os professores que foram me puxando, eu descobri que eu tinha um grande público de professores. Então, hoje eu também converso com os professores, especialmente no Instagram, mas eu adorei fazer porque foi para mim também, né? Olha, não é porque eu não sou, né? A gente ficava assim, eu não estudei socioemocional, então eu não posso trabalhar isso dentro de sala de aula. Você pode aprender e pode aplicar, sim. Rafa, só para fechar, a Samara sempre me falava isso, porque eu não posso sair de sala de aula, porque os alunos e tal, eu digo assim, você tem noção de que se você atingir 20, 30, 50 professores, você vai conseguir atingir muito mais, exponencialmente mais alunos do que você poderia
com uma sala de aula. Então... É porque eu falava para ela, eu tenho em média 1.000 alunos por ano, são 1.000 vidas, pouco. não sei o quê. E ela, Samara, mas se você pegar um professor igual a você, se você pegar 5, você já vai estar fazendo 5 vezes o que você fazia em sala de aula. Então, por isso que até 2020, até dezembro de 2020, eu estava na ponta na sala de aula, assim como você faz hoje, Rafa. Mas eu entendo que eu preciso trilhar esse caminho aqui também, fora das... Se bem que eu não estou fora da sala de aula, porque eu trabalho com adultos hoje em dia. Não posso dizer que totalmente fora. Porque eu dou curso para adultos, mas realmente a educação básica, igual você está atuando aí na ponta, foi até 2020, mas foram 23 anos dedicados de muito amor à ponta, à sala de aula. Todo mundo brinca comigo, caraca, 23, quase 25, mas eu não tenho direito a pó de giz, porque mudou, então... Não tenho mais pó de giz pra mim, então. Muito tão novinha aí, poxa. Comecei cedo, comecei a dar aula cedo. Rafa, é sempre super legal falar com você. Obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho incrível. E claro, aqui está sempre aberto, né, Carla? Teve ideia, quer voltar para conversar no Amplicast? Pode chegar. Obrigada, Rafa, e até a próxima. A gente fica por aqui. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.